Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Amém, meus irmãos, boa noite, graça e paz de Cristo. Motivo de grande alegria estar com os irmãos novamente, podendo compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Então, peço que você abra sua Bíblia comigo, no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3. Lamentações de Jeremias, no capítulo 3. Vamos considerar hoje do versículo 1 até o versículo 20. Lamentações, logo depois de Jeremias, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 20, diz o seguinte: Eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar nas trevas e não na luz. Certamente ele voltou a sua mão contra mim sem parar o dia todo. Fez envelhecer a minha carne, a minha pele, e despedaçou os meus ossos. Construiu rampas de ataque contra mim e me cercou de amargura e dor. Ele me fez habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito tempo. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Prendeu-me com correntes pesadas. Mesmo quando clamo e grito, ele fecha os ouvidos à minha oração. Fechou os meus caminhos com blocos de pedra, fez tortuosas as minhas veredas. Foi para mim como um urso à espreita, como um leão pronto para atacar. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, depois me abandonou. Entesou seu arco e me pôs como alvo de suas flechas. As flechas da sua aljava atingiram o meu coração. Fui feito motivo de riso para todo o meu povo, e a sua canção de deboche o dia inteiro. Fartou-me de amarguras e saciou-me de absinto. Quebrou os meus dentes nas pedras e cobriu-me de cinza. Já não sei o que é ter paz, e esqueci o que é desfrutar do bem. Então eu disse: não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Vamos orar mais uma vez. Senhor, graças te damos, ó Pai, pela tua palavra aberta diante de nós, Senhor. Que neste momento a tua voz fale aos nossos corações. Que eu diminua e tu cresça, ó Pai. Que todos nós, a começar em mim, possamos ouvir a tua voz. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Bem, durante uma viagem recente que eu fiz ao sul do país, eu e minha esposa nos deparamos com algumas coisas um pouco diferentes da nossa realidade. Por exemplo, em Gramado e região, que era onde nós estávamos, as delegacias de polícia durante a semana estavam fechadas e haviam poucas viaturas rodando pela cidade. Os flanelinhas, entre aspas, são funcionários de uma empresa privada e fiscalizam continuamente os carros estacionados na rua. E é obrigatório você pagar para estacionar em praticamente todas elas. Não encontramos quase nenhum semáforo nas cidades. Ao mesmo tempo, para atravessar uma rua, bastava você colocar o pé na faixa de pedestre e os carros paravam para você. Outra coisa que nos chamou muita atenção eram os túneis que passavam por dentro das montanhas. Quando nós estávamos numa rodovia, subindo ou descendo a serra, algumas vezes tivemos que passar por dentro desses túneis, que eram extensos, sem cobertura de telefonia e um pouco claustrofóbicos, ainda mais com grandes caminhões passando do seu lado em alta velocidade. No maior destes túneis que nós passamos, que tinha no mínimo 1 quilômetro a 2 quilômetros de comprimento, eu pude entender melhor a expressão ver uma luz no fim do túnel.
Por mais que não seja totalmente escuro ali dentro por conta da sinalização, quando nós estamos perto da saída, o contraste com a claridade de fora é tão grande que você sabe que passará por uma mudança tremenda. E no meio daquele ambiente, entre aspas, ruim, quando nós víamos a claridade, vinha aquele sentimento de esperança e alegria em poder dirigir novamente em pistas mais claras, mais amplas e, obviamente, com uma vista muito melhor. Em um certo sentido, eu creio que esse é o sentimento experimentado pelo profeta Jeremias. Em meio às trevas do sofrimento, pela queda de Jerusalém, diante do Império Babilônico, ele enxerga a luz da esperança em Deus e na sua misericórdia. E de igual modo, veremos hoje e numa próxima pregação, como nós também, em meio à dor, tristezas e angústias, podemos encontrar em Deus esperança e força para continuarmos a nossa caminhada rumo à morada celeste. Hoje, mais especificamente, nós veremos a imagem sombria de desolação e abatimento expressada pelo profeta ao lembrar das coisas que ele viu e que aconteceram com a cidade de Jerusalém. Coisas essas que são a base pela qual a sua demonstração posterior de fé é tão impactante e marcante. E nisso tudo, extrairemos princípios que nos ajudarão a lidar com as nossas próprias tribulações. Lembrando sempre que é na escuridão do sofrimento que a maravilhosa luz da misericórdia divina brilha mais forte. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de considerar com os irmãos, eu chamei de a aflição do profeta. Está lá no versículo 1 ao versículo 18, vamos ler novamente. Eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar nas trevas e não na luz. Certamente ele voltou sua mão contra mim, sem parar, todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele e despedaçou os meus ossos. Construiu rampas de ataque contra mim e me cercou de amargura e dor. Ele me fez habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito tempo. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Prendeu-me com correntes pesadas. Mesmo quando clamo e grito, ele fecha os ouvidos à minha oração. Fechou os meus caminhos com blocos de pedra, fez tortuosas as minhas veredas. Foi para mim como um urso à espreita, como um leão pronto para atacar. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, depois me abandonou. Entesou o seu arco e me pôs como alvo de suas flechas. As flechas da sua aljava atingiram o meu coração. Fui feito motivo de riso para todo o meu povo, e a sua canção de deboche o dia inteiro. Fartou-me de amarguras e me saciou de absinto. Quebrou os meus dentes nas pedras e me cobriu de cinza. Já não sei o que é ter paz e esqueci o que é desfrutar do bem. Então eu disse: não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Resumidamente, o livro de Lamentações de Jeremias, escrito pelo profeta Jeremias, por volta do ano 586 a.C., mostra 5 poemas, um em cada capítulo, que expressam a tristeza em ver Jerusalém, a capital do Reino do Sul, destruída por Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o povo sendo ali levado cativo. Essa destruição, precisamos lembrar, não foi aleatória, mas sim soberanamente enviada por Deus, como castigo contra os pecados do povo impenitente de Judá. Nos capítulos 1 e 2 aqui do livro de Lamentações, vemos Sião, ou Jerusalém, personificada muitas vezes como uma mulher sofrendo. Em Lamentações 1, versículo 1, se você quiser me acompanhar, Lamentações 1, por exemplo, Sião é apresentada como uma mulher viúva,
e uma nobre que se tornou escrava. Como está deserta a cidade, antes tão cheia de gente. Como se parece com uma viúva, a que antes era grandiosa entre as nações, a que era a princesa das províncias, agora tornou-se uma escrava. Ou ainda, em Lamentações 2:19, avança uma página, Sião vai ser mostrada como uma mãe que vê os seus próprios filhos morrendo de fome. Lamentações 2:19. Levante-se, grite no meio da noite, quando começam as vigílias noturnas, derrame o seu coração como água na presença do Senhor. Levante para ele as mãos em favor da vida dos seus filhos, que desmaiam de fome nas esquinas de todas as ruas. No capítulo 3, porém, onde está o texto que vamos considerar, percebemos que há uma mudança no estilo em relação aos poemas anteriores. Aqui, a personificação de Sião fica de lado e somos levados ao relato de uma testemunha. O autor coloca a si mesmo como representante do povo e o alvo pessoal desse sofrimento. E isso fica muito claro logo no versículo 1 do capítulo 3. Ele diz: eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do furor de Deus. A partir daí, Jeremias vai apresentar Deus e sua ira contra o povo, o seu castigo divino, com uma série de metáforas, buscando transmitir ao leitor a sensação de angústia, tristeza, medo e opressão que esse castigo divino, por meio dos babilônicos, estava trazendo a eles. Então, do versículo 1 ao versículo 6, vemos Deus sendo apresentado como um opositor. A imagem é de Jeremias debaixo da vara da ira de Deus, encontrada aí no final do versículo 1. Essa imagem é a mesma utilizada, por exemplo, em Salmo capítulo 2, versículo 9. Salmo capítulo 2, versículo 9, que vai falar sobre o que o Messias fará com os seus inimigos. Lemos lá, Salmo de número 2, verso 9. Com vara de ferro as regerás as nações e as despedaçarás como um vaso do oleiro. Ou seja, aquele que é inimigo do Messias sofrerá, estará debaixo de sua vara para sofrer da sua ira. Uma comparação interessante se dá quando lembramos do Salmo 23, verso 4. Ali, o bom pastor é demonstrado como aquele que protege as suas ovelhas dos perigos. E o instrumento utilizado pelo bom pastor para proteger as ovelhas é justamente a vara, a mesma palavra que se encontra aqui no texto. Assim, quando nós comparamos os dois textos, fica evidente que Jeremias não está sendo tratado como ovelha do Senhor, sendo protegido pela vara do bom pastor, mas ao contrário, está sendo afligido por ela, indicando que por causa do pecado, ele e o povo, consequentemente, estão sendo vistos como inimigos de Deus. No versículo 7 ao versículo 9, outra metáfora, Deus vai ser demonstrado como um carcereiro. Jeremias vai se apresentar como que cercado por um muro intransponível e preso por correntes pesadas. É como se Deus prendesse Jeremias a ponto de que mesmo quando o profeta clama e grita, ainda assim o Senhor não ouve. E aqui o caso não é que Deus não consegue ouvir, mas que ouvindo não demonstra favor em responder às orações daquele que fala. Ao invés de, como prometido aos humildes, em Provérbios capítulo 3, versículo 6, que diz: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele, o Senhor, endireitará as suas veredas.
Deus, diz Jeremias no versículo 9, torceu, quebrou os seus caminhos. O que se vê é que Deus cercou Jeremias e não há escapatória dessa situação. O Senhor havia dado ao povo a chance de se arrepender durante muitos anos, mas eles não fizeram e agora iriam sofrer o castigo divino. Uma outra metáfora ainda é vista no versículo 10 e versículo 11, onde Deus vai ser representado como um animal selvagem, um urso à espreita, um leão pronto para atacar. No contexto do profeta, um animal selvagem representava um perigo real e de consequências trágicas. Comparando ao que o povo sofreu, enxerga-se muito bem um paralelo. Assim como um animal selvagem ataca sua presa brutalmente e a deixa em pedaços, a ira divina, quando atingiu Sião, a deixou deste mesmo modo. Uma última metáfora pode ser percebida nos versículos 12 ao versículo 15, onde Deus é representado como um caçador. Jeremias vai expressar o terror do castigo divino, como se o próprio Deus o estivesse caçando. O profeta se apresenta como alvo das flechas do Senhor, e é certo que essas flechas não vão errar o alvo. E não somente isso, ainda se tornou motivo de escárnio e deboche, tanto para o seu povo, quanto para as nações que observavam tudo aquilo. Por fim, então, o profeta resume a sua situação e o uso das metáforas nas palavras dos versículos 16 a 18. Ele vai concluir que a situação é totalmente desesperadora. Não há mais nada que ele ou que o povo possam fazer, ao ponto de dizer no versículo 17: já não sei o que é ter paz, e esqueci o que é desfrutar do bem. Só resta caos, vergonha, destruição e 70 anos de exílio para aquele povo, conforme Deus mesmo já havia predito, Jeremias 25:11. E diante dessa situação terrível, o profeta chega no ápice, na parte mais escura do seu caminho de sofrimento, a ponto de dizer: não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Esse texto traz algumas aplicações importantes para a minha e para a tua vida. A primeira dessas aplicações é que o pecado nos coloca na condição de inimigos de Deus. A Escritura ensina que por causa da queda de Adão, todo ser humano, sem distinção, é concebido e nasce em pecado. Salmo 51:5. Todo ser humano, portanto, nasce morto espiritualmente e nasce culpado diante de Deus. E ao longo da sua vida, acrescenta mais e mais culpa sobre si mesmo, por causa dos seus próprios pecados. Por isso, todos nós estamos caminhando para o sofrimento eterno no inferno, porque o salário do pecado, como bem conhecemos, é a morte. Diferentemente do que se ouve aí fora, o homem natural, o homem sem Cristo, não é filho de Deus, não é o centro do coração de Jesus, não é uma pessoa boa que foi corrompida pela sociedade, ou ainda pelo meio em que vive. Não é capaz de se salvar, por melhor que sejam suas atitudes. A verdade que a Escritura apresenta é que todo homem sem Cristo é inimigo de Deus, Colossenses 1:21, e alvo da ira divina, porque Paulo vai dizer em Romanos 1:18: a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade
pela injustiça. Jeremias mostra, através do uso das metáforas, que por causa do pecado, o povo de Judá e da sua falta de arrependimento, por causa do pecado e da falta de arrependimento desses pecados, o povo de Judá estava sendo tratado como inimigo de Deus e alvo da sua ira. Semelhantemente, todo aquele que vive uma vida imersa em pecado, uma vida que se alegra em pecar e continua pecando diariamente e não se arrepende, ainda que não experimente fisicamente o mesmo grau de sofrimento que o povo de Judá passou, pode ter certeza que um dia experimentará algo muito pior na eternidade. Muito pior do que passar fome, ser escravizado, ser humilhado, muito pior do que ter os seus bens roubados e as suas propriedades destruídas, é sofrer eternamente longe do Senhor, naquele lugar em que, como Jesus fala, há apenas choro e ranger de dentes. Por isso, a mensagem para você e para mim é: não perca tempo, arrependa-se dos seus pecados, creia em Cristo como Senhor e Salvador da tua vida e seja transformado de inimigo de Deus para amigo de Deus. Segunda lição ou aplicação: Deus punirá todo pecado, consequentemente. As metáforas usadas por Jeremias não apenas mostram que o pecado nos coloca numa condição de inimigo de Deus e alvo de sua ira, mas também chamam a atenção do leitor para a certeza de que todo pecado, seja qual for, será punido por Deus. E isso é lógico, uma vez que, por ser perfeitamente justo, Deus não pode não punir os pecados. John MacArthur vai dizer o seguinte, abre aspas: as sementes proféticas da destruição de Jerusalém foram disseminadas por meio de Josué, com 800 anos de antecedência. Josué 23, 15 e 16, fecha aspas. Apenas no ministério de Jeremias foram 40 anos chamando o povo ao arrependimento e pregando a vinda do castigo divino, sendo ele desprezado durante todo esse tempo. O ponto aqui é que, ainda que demore, entre aspas, Deus punirá todos os pecados. E diante desse fato, só vão existir duas opções para cada ser humano: ou a punição pelos nossos pecados é paga em Cristo, de uma vez por todas na cruz, e a justiça dele é imputada sobre nós, ou nós mesmos pagaremos eternamente pelos nossos próprios pecados no inferno. Lembre-se do que João diz, João 3,36: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Você que está aqui hoje, jovem, adolescente, adulto, idoso, e ainda não se rendeu a Cristo, saiba que por melhor que seja a tua vida, por melhor que sejam tuas atitudes, por melhor que seja a tua saúde, tua condição financeira, essas coisas não irão te salvar da punição dos teus pecados. Ainda que demore, a tua punição chegará, porque novamente Deus punirá todos os pecados. Ou você se lança e confia no sacrifício expiatório de Cristo único, ou você mesmo pagará as suas contas eternamente. Assim, outra vez te incentivo: busque a Jesus como teu Senhor e Salvador. Segundo ponto, eu chamei de a decisão do profeta. Vimos a aflição, vamos ver agora a decisão do profeta.
versículo 19 e 20, acompanhe comigo. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Na continuação do texto, Jeremias demonstra uma mudança no seu discurso. Do versículo 1 até o versículo 18, vimos que a aflição em que o profeta se encontrava chegava ao seu ápice quando ele fica desesperançoso e não encontra mais paz. Entretanto, a partir do versículo 19, surge uma luz de esperança em meio às trevas do desespero. A partir do momento que o profeta decide retirar o seu foco, o foco dos seus pensamentos, da calamidade, da dor, e colocar sinceramente em Deus. Em outras palavras, Jeremias deixa de ficar unicamente remoendo toda a dor que ele estava passando e que havia passado, e toma uma atitude, uma decisão de orar a Deus e confiar nele. Portanto, o que no início era apenas uma imagem de dor e sofrimento, começa a partir do versículo 19 a se transformar em uma demonstração de fé no Deus da aliança e nas suas promessas eternas. A oração de Jeremias começa com ele pedindo: lembra da minha aflição, do meu andar errante, do absinto e da amargura. Ao falar sobre a aflição, o profeta relembra as consequências do castigo divino que ele experimentou, como por exemplo, fisicamente, a fome, e espiritualmente, como acabamos de ver, uma desesperança profunda. Ao falar do seu andar errante, ele traz a ideia de alguém desabrigado, sem um lar, por causa principalmente da destruição babilônica. Ao mesmo tempo, ao falar do absinto e da amargura, Jeremias remete muito provavelmente àquilo que, por causa da fome do contexto, o povo era obrigado a beber e comer respectivamente. Absinto ou fel, em outras traduções, e amargura ou ervas amargas, como as usadas na celebração da Páscoa, por exemplo. Em resumo, o profeta está colocando diante do Senhor todo o sofrimento que ele experimentou. Como nós costumeiramente dizemos hoje, ele está rasgando o seu coração diante de Deus. Porém, quando Jeremias pede para o Senhor lembrar dessas coisas, ele não apenas está pedindo para Deus trazer à memória uma série de fatos, mas que ao lembrar desses fatos, tome uma providência, uma medida apropriada, ou seja, para o ajudar. Colocando de outra forma, ele apresenta a sua situação trágica e apela à misericórdia do Senhor para superar todas essas coisas. No verso seguinte, continuando a demonstração de como ele está interiormente, Jeremias mostra que a sua alma continuamente se lembra disso e se abate dentro dele. Alma aqui se refere à reação interior à dificuldade daquela situação. Não se passa um momento sequer em que ele não esteja consciente de tudo o que aconteceu e tudo o que deve suportar ainda. E já que não há nada que possa fazer, humanamente falando, para aliviar o seu sofrimento, ele é tomado por uma profunda tristeza, enquanto, como ele mesmo diz, a sua alma se abate dentro dele. Essa expressão, ou uma expressão similar, e que transmite a mesma ideia de Jeremias, pode ser encontrada no Salmo de número 42, versos 5 e 6. Acompanhe comigo, Salmo de número 42, versos 5 e 6, texto conhecido de muitos. Por que está abatida, ó minha alma?
Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no Monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Nesse cenário de profunda tristeza, em que surge novamente a ameaça do profeta focar apenas naquilo que ele passou e na tristeza que estava sentindo, a fé que o levara a clamar ao Senhor, o leva também a refletir sobre as implicações do seu ato de oração. Ou seja, se o Senhor pode ser trazido para a situação por meio da oração, então essa situação não deve ser considerada um estado definitivo de morte e melancolia, porque o Senhor que prometeu que de Judá viria o Rei dos Reis, cumpriria a sua promessa, apesar da momentânea destruição. Daqui em diante, o profeta que anteriormente estava desesperançoso, ao orar e focar os seus pensamentos no caráter do Deus da aliança, começa então a experimentar a paz e a segurança que a confiança nesse Deus nos traz. Uma lição importante e que será expandida na continuação do texto é que em Deus há esperança. Olhando por uma perspectiva humana, após Sião ter sido totalmente devastada, seu povo levado cativo por uma nação mais poderosa, seria fácil afirmarmos que era o fim para eles. Pensar nessas coisas havia levado Jeremias e muitos outros provavelmente a um estado de profunda tristeza. Usando novamente a metáfora do túnel, é como se eles estivessem bem no centro, totalmente cercados pela escuridão do sofrimento, sem perspectiva alguma. Todavia, diante desse breu de tribulação, em Deus brilha uma luz de esperança. O Senhor que soberanamente determinou todas as coisas é o mesmo que age providencialmente para que elas aconteçam do modo determinado. No contexto de Jeremias, diante da dor de ver sua terra natal devastada, a esperança de que o mesmo Deus que enviou os babilônicos para punir os pecados do povo é o mesmo Deus que restauraria Sião, destruiria os babilônicos e salvaria o seu povo remanescente. Em um certo sentido, nós podemos experimentar isso também. Obviamente que o grau de sofrimento que você passa, que eu passo, não é o mesmo experimentado por aquele povo. Você não viu sua cidade natal ser destruída, seu povo humilhado, escravizado e passando fome. Ainda assim, o teu sofrimento é real, é doloroso, e muitas vezes você se desespera por causa dele. Porém, de igual modo, podemos afirmar que em Deus há esperança. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, mesmo que imersos na escuridão do sofrimento, eles podem enxergar a luz da graça de Deus, demonstrada na sua misericórdia, que mesmo nós, sendo ainda pecadores, enviou seu Filho ao mundo para morrer por nós, nos ajuda com as nossas necessidades e nos dá a paz que excede todo entendimento. Talvez você tenha chegado aqui hoje depressivo pelo falecimento de algum familiar, frustrado porque alguma situação saiu do teu controle, pode estar ansioso, esperando uma resposta naquela sua entrevista de emprego, ou ainda pela prova do Enem que se aproxima, pode estar passando por crises financeiras, de saúde, ou na sua família, e aqui eu poderia continuar a noite inteira falando, mas o que Deus nos ensina na sua palavra é que nós precisamos tomar uma decisão,
focar e confiar não nas circunstâncias, não em homens, mas naquele que controla todas as coisas, que tem tudo debaixo do seu domínio e comando. Se você é crente, se você confia em Cristo Jesus, descanse na certeza de que todas as coisas, boas ou ruins, cooperam para que nós sejamos mais parecidos com nosso Senhor Jesus. Ore a Deus e entregue as tuas necessidades a Ele. E creia que Ele é poderoso para fazer muito mais do que você pede ou pode pensar. Já caminhando para a conclusão, podemos resumir o que foi dito hoje, afirmando que todos, em medidas diferentes, mas todos experimentam o sofrimento. Porém, a maneira que lidaremos com ele irá depender, principalmente, se Jesus é Senhor e Salvador da minha vida. Se Ele não é, o sofrimento irá te consumir. Ainda que não seja nessa terra, mas na eternidade você sofrerá. É como um homem num túnel escuro, vendo apenas alguns raios de luz, sem nunca encontrar a verdadeira luz, até que um dia ficará eternamente preso nessa escuridão de dor. Por outro lado, se Jesus é Senhor e Salvador da tua vida, você pode afirmar com confiança que em Deus há esperança. É como um homem num túnel escuro, mas que, diferente do primeiro, de longe vê a maravilhosa luz brilhando e vai até ela. Mesmo que você viva a sua vida toda aqui na terra, sofrendo, no final, algo glorioso lhe espera. Uma vida eterna ao lado do Senhor, naquele lugar onde não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor. Que essa seja a minha e a tua esperança. Em nome de Jesus, amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, te damos graça, ó Pai, pela tua palavra diante de nós exposta, ó Deus. Obrigado, ó Pai, porque em Ti há esperança para nossa alma, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque em Ti podemos encontrar descanso para nossas dores, ó Pai. Te louvamos por isso, Senhor. E ao mesmo tempo pedimos, ó Pai, que se há alguém aqui que ainda não Te conhece, que não professa Teu nome, que o Senhor tenha misericórdia dessa pessoa. Que o quanto antes, Senhor, ela se arrependa dos seus pecados e creia em Ti para a salvação, ó Pai. Que a Tua palavra encontre solo fértil em nossos corações e que cada vez mais confiemos, oremos, Te busquemos e dependamos da Tua maravilhosa graça. É o que nós Te pedimos, desde já Te agradecemos. Amém.